Tá bom. Ô, Manuel, tudo bem? Boa noite, como que tá? Tudo bem, Paulo? Oi, Tá Marinês, tudo beleza, bom? Manuel? E aí, Fernando? Tá Estão calor aí, conseguindo me ouvir? Manuel? Estão conseguindo me ouvir legal? Sim, Perfeitamente. É? Ah, vai. E Pô, aí, eu tá tô ouvindo. calor aí? Tá bem calor, hoje tá 31 graus. Aqui tá 37. Nossa! As minhas minhocas estão querendo pular fora da caixa. Tem que colocar um tá na gelinho em praia? cima. É, Ô, Paulo, você tá na praia para refrescar? Eu vou ter que pôr um chafariz lá dentro da caixa delas. Elas encostaram tudo na parede, assim, para fugir nossa, que do interessante, calor. né? Então, Então, eu acho que. Bem, tá entrando mais um. ao Plínio. Boa noite, Plínio. Boa noite, Plínio. Beleza? Entra aí, entra aí. Tá passando? Oi, Manuel. Oi. Você quer que a gente coloque lá no WhatsApp que só podem participar 8 pessoas do Hangout, tá? É o limite máximo. Isso. Beleza. Mas também tá passando ao vivo lá no YouTube. Você acha que é legal pôr esse link lá? Seria bom, porque tem outras pessoas que gostariam de entrar, se não entrarem, que acompanhem no YouTube. Então tá, vou passar o link já. E aí, Plínio, tá ouvindo direito? Tô perfeitamente. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Também, aham, tranquilo. Perfeitamente. Manuel, Oi. começar a atualizar com você aqui algumas informações. Eu mandei vários e-mails e entrei em contato telefônico com várias empresas. Essa empresa que me respondeu, que é a que comprou a fábrica da Isopor, é uma multinacional alemã. E eu mandei aquelas figuras que você tinha disponibilizado e falei com a vendedora lá e hoje uma pessoa do departamento técnico entrou em contato comigo para entender melhor o que é que a gente queria, né? Pelo jeito, o EPS é feito em barras de 1 metro por não sei quanto, não me lembro bem, e dentro dessas barras depois eles colocam em máquina CNC, que é tipo torno, né? E aí é programada por computador e aí ela faz a placa de acordo com o solicitado, de acordo com o modelo solicitado, né? Nós começamos a trabalhar com a ideia de que seja de 10 milímetros. 10 milímetros são 10 centímetros. 100 milímetros, 10 100 centímetros. milímetros a 10 centímetros. 10 centímetros, né? De espessura. E aí ele falou que ia fazer uns cálculos lá, ia estudar e depois retornaria, tá? Então, os outros ainda não me retornaram. No caso, Mas o padrão deles é 1 metro de largura, é e 1 daí metro de largura. o comprimento é relativo. O comprimento tem o comprimento vai depender da abóbora que a gente for fazer, né? Sim. Porque ele tem lá uma placa grossa, que eu não sei exatamente, ele vai colocar na máquina CNC e ela vai tirar a curva, né? Olha. Mas esse, Paulo, é aquele isopor mesmo comum, né? Esse é EPS, não é o poliuretano. Sim. Aquele da Casa Domi é poliuretano estendido com cimento. Parece que eles fazem uma nanotecnologia com cimento, né? Ele é reciclado, Paulo? Não, essa fábrica aí é a grande fábrica de isopor do Brasil, né? É uma multinacional. É Knauf. Pode procurar aí, Knauf. É uma grande empresa. Eles que fornecem, porque eu entrei em contato com vários outros fabricantes de EPS, mas na realidade eles só fazem o recorte, né? Faz adaptação, porque quem cria a partir da matéria-prima são os grandes, né? E essa Knauf é uma delas. Não sei se tem muitas outras, não.
Joia. que pega as bolinhas, né, e faz Um compacto. a peça. Eu Bom, estou anotando tudo que você está falando e eu estou anotando aqui para ter esses dados escritos também. eu posso te passar. Bom, é que eu falei por telefone com ele, mas eu posso mandar os e-mails para você também replicar a hora que eu chegar mais algumas informações, tá? De qualquer forma, eu estou anotando. Beleza. Mania de anotar tudo. Só para eu me localizar, então essas peças no recorte de isopor, elas teriam um revestimento, né? Do que seria esse revestimento? Não, ela seria o sanduíche, né? O recheio do sanduíche. Ela é o núcleo. O pão seria o quê? O pão seria malhas né? são malhas de aço e depois por fora chapiscado, né? É E o a técnica da tela cimento, né? da tela A cimento. técnica da tela cimento. Exato. Então Estilo a nossa piscina. aço, isopor, aço, que é malha, né? Não é aço grosso, né? É um arame, né? E faz a estrutura e depois chapisca isso com cimento. É interessante a gente observar, Emanuel, que o EPS ele não é tão seguro quanto ao calor, tá? Porque essas casas comuns, casas de parede quadrada, retangular, como a gente tem no Brasil aí comumente, quando eles vão colocar a fiação, os cabos, os tubos para passar a fiação e para passar a água também no banheiro, água de pia, etc. e tal, o corte é feito através de um maçarico. Então, eles queimam o isopor, o EPS ele não propaga o fogo, mas ele derrete. E é feito os buracos para instalar a tubulação. Tá? Então, é diferente do PU, do poliuretano. O poliuretano tem que cortar. E o EPS, com o fogo, você derrete ele. Entendeu? Pensando na proteção da estrutura, além do chapisco, será que, feito com cimento, será que, eu fico pensando se de repente alguma técnica de reboco de adobe, ela tem um efeito térmico que é legal. Não, aí eu entendo que poderia ser feito cada um, ou, se for decidido, Claro. que seja feito um revestimento posteriormente. Mas a estrutura em si seria essa, né? Depois Legal. faz o acabamento. Pode fazer o acabamento em pintura, reboque, sei lá. Fazer O chapisco ele funciona como um reboco. o chapisco funciona como um reboco, mas não vai ser alisado, né? Vai ser jogado. Gostaram do barulhinho? Paulo, Oi. você tem ideia do custo disso aí, Paulo? Como que se mede o custo dessa? Não, a gente está está procurando aí essa fábrica de EPS, um parceiro para fazer EPS, para a gente poder começar a fazer os custos, né? Paulo, entrou aí o Ellison com a família dele. O Ellison, boa noite, Ellison, tudo bem? Nós não identificamos aí pelas fotos. Você está me ouvindo? Tá mudado. Ou eles incorporaram aí uma família de fora, mas ele não está ouvindo. Está ouvindo, Edson? Acho que não, ele está digitando. Está rindo só digitando. Né? Você está ouvindo. Está ouvindo, mas não quer falar. Bem, então essa a questão. Aí, Emanuel, só para a gente balizar e deixar gravado no YouTube também, tem aquela opção da Casa Domes. A Casa Domes deve entrar em funcionamento lá para meados do 2018. Isso não é certeza. E para balizar a informação para todo mundo, por isso é que nós estamos pesquisando alternativas para ver se a gente encontra coisa mais barata. Porque da Casa Domes,
eu tinha feito o cadastro com a Marenice da nossa estação e depois, quando encerrou aquele programa 999, que eles venderam, teoricamente eles têm inscrição para 999 casas, a preço de custo, e como eles tiveram os problemas de e-mail, de hackearam os e-mails dele, tal, aí eu fiz a nossa inscrição pela Marenice. E depois, quando você teve aquela informação que não seria mais, não teria mais essa opção do valor de R$35 mil por casa de 69 metros, que na realidade não é 69, né, porque são 9 metros de diâmetro, dá um pouquinho menos, só se for a área toda por fora, porque a área é πr ao quadrado, né? 4,5 metros dá 67 por aí. Então não dá os 69 metros exatos. Mas, então, eu conversando com ela, falei, olha, eu já tinha feito essa inscrição. E aí ela falou que até meados de novembro, ela confirma que pelo menos 10 unidades estariam disponibilizadas para a nossa estação, caso a gente confirme os pagamentos, né? Uhum. São R$35 mil cada unidade, dentro da filosofia de todas as casas pré-fabricadas, né? A estrutura tem que estar pronta, a base, né? Com a tubulação de esgoto, a tubulação já elétrica, mais ou menos, eles vão encaminhar uma planta com essas informações e a gente tem que estar com essa estrutura pronta para que eles cheguem e façam a instalação, né? Entrega só com uma porta, uma janela, se quiser variação, aí tem que pedir na hora de fazer o pedido, e essas variações têm custo, né? Custo diferenciado. Que é bem... igual quando você compra um carro, né? Você compra um carro, começa lá com R$20 mil, é o básico, não tem nada. Aí você vai acrescentando opcionais, vai acrescentando no preço. Então, para ficar registrado essa situação, né? Essas casas da Casa Domi são feitas de poliuretano. Poliuretano, digamos assim, a evolução do EPS. A evolução do EPS. O poliuretano não pega fogo, ele não deforma, ele aguenta mais a estrutura, e a forma que eles fazem é um poliuretano misturado com cimento, mas tem aço também. Eu não sei exatamente como que é a composição, porque nós não entramos ainda nesses detalhes. Mas a garantia deles ele é termoacústico, né? Não só pela forma de iglu, mas pela composição das paredes, né? Que o poliuretano é utilizado, está sendo, na Europa, por exemplo, só usa hoje poliuretano, não usa mais EPS. Então, é a evolução do EPS. O EPS, depois o outro é o quê, meu bem? A lã de rocha e o poliuretano. Então, é EPS, mas tem um outro. LPF, que é lã de rocha. A lã de rocha e o poliuretano. A lã de rocha é um pouco mais cara, mas não propaga fogo de forma nenhuma. E se vocês falam assim, nossa, mas esse cara diz que é agrônomo e está falando tudo isso de construção, não, é que eu tenho uma consultora do lado aqui que ela é representante de uma empresa que mexe com isso, que vende esse tipo de material. Vende telhas de PU. Telhas de PU, um sanduíche. Aço, poliuretano, aço. Que é utilizado para grandes construções, porque o vão livre é bastante amplo e é bastante reforçado, né? O Paulo, nessa construção, o aço não fica aparente, né? Ele fica embutido, né? O aço, ele fica no núcleo, é isso? Sim, fica no núcleo. Vai ser núcleo. revestido por fora com alguma...
Sim, e é o que nós queremos fazer, né? É. A ideia, que inclusive o Emanuel diz aí que nós temos disponível parceiros que são soldadores, serralheiros, a ideia seria fazer uma estrutura assim, uma estrutura do iglu, de malha de aço, né? Possivelmente teremos que ter alguma estrutura um pouco mais reforçada para sustentar essa posição, né? Seguramente não pode ser só a malha de aço, que a malha de aço é fininha. É de aço bem fino para ser custo baixo, né? Então, possivelmente, teremos que ter alguma estrutura de aço. Isso quem vai falar é um engenheiro. Eu não sou engenheiro, não consigo dizer isso, né? E aí vem com o EPS por cima e depois uma outra estrutura de aço para segurar isso tudo, né? E aí dá a conformidade. Posteriormente, vem e faz o chapisco automático, né? Não é mais aquele de jogar, o pedreiro jogar, né? Porque tem equipamento para... Inclusive, a gente consegue fazer esse equipamento em casa, né? É só ter um compressor, você faz isso e chapisca tudo isso. O objetivo principal é custo, né? Facilitar a construção com um custo razoável, né? Paulo, só um detalhezinho, eu entrei no grupo da Rede Rama agora e tem ali a Isabel falando que esse link diz que não está disponível. Eu tinha que ter feito a inscrição? Não tem. Pois é, por que está disponível? Não, mas todo mundo entrou. Nós 1, 2, 3, 4, 5. No link no YouTube, você está nele aí? A Marinês está checando aqui, está assistindo no computador dela. Eu vou passar de novo. Eu vou passar de novo aí para ela. Espera lá. Deixa eu copiar aqui. Deu certo? Então, beleza. E o Alexandre fala que diz que parece que está fora do ar. Deixa eu colocar para ele aqui. Não, fala para ele acessar nesse novo link que eu baixei aí. Que a Marinês está aqui, ela está assistindo no YouTube. Já. Então, no caso, Paulo, essa pesquisa que a gente está ainda com a resposta pendente é para do matéria-prima, lá, o fornecedor do isopor, para baratear o custo desse 35 mil, né, do domo que já foi feito o orçamento, isso? Nós estamos em busca de alternativas, mas para a gente ter essa alternativa e poder quantificar, nós precisamos saber quem faz isso para a gente, entende? Porque isso não é uma coisa comum no Brasil. Claro. Eu queria a ideia de baratear um pouco o custo, eu acho que pode ser bem importante. Eu não sei se eu estou mal acostumado, mas a construção lá da minha casa, né, que vocês viram lá, eu não gastei nem 20 mil com ela, né? Então são materiais, às vezes, que estão disponíveis no ambiente ali, que podem, às vezes, auxiliar. Só que, claro, aí vai do tempo de construção também, né? Mas agora eu estou com uma dúvida, Paulo. Eu tenho uma dúvida agora, em função do que o Plínio falou. Assim, quais os requisitos, então, porque eu estou imaginando que um dos requisitos importantes seria que a construção tem que ser resistente a terremoto, a intempéries como furacões e tal, né? Porque senão, existem realmente, como o Plínio falou, inúmeras opções mais em conta, né? Com elementos da natureza. Inclusive pedra. A pedra é o elemento que eu vejo mais natural possível. Existem outras alternativas. Mas aí nós temos que ver, primeiro, que uma estação aquariana Rama não é uma favela rural. Nós não vamos construir com qualquer coisa. É preciso ter. Não é de qualquer jeito. Então, nós estamos querendo buscar alternativas que sejam viáveis, economicamente, mas que tenham um padrão. Sim, porque se eu fizer... Por isso que eu digo, não é questão de ser de qualquer jeito ou não. É estabelecer quais os requisitos precisam. Em cima desses requisitos, aí vai procurar fazer o melhor custo-benefício que tem, né? Comentar alguma coisa aqui, Fernando.
É o seguinte, então, a base de toda essa sistemática dessas estações, que em alguns momentos foi errôneo chamar de ecovila, né? Porque a ecovila ela acabou no Brasil e acabou tendo uma aparência daquelas comunidades rurais do passado, no movimento hippie ainda. Né? Então, o pessoal faz uma ecovila, faz um troço lá de qualquer jeito, no meio do mato, para viver fora do sistema. Mas não é a nossa realidade. O nosso trabalho, as estações da Rede Rama, o trabalho com os guias e tal, não é nada disso. Usa isso como elemento propulsor. Né? A gente também vê que o sistema está pendurado, que está difícil a sobrevivência e cada vez a tendência é piorar. Né? Mas nós temos que ver algumas questões muito importantes. A primeira delas é que nós estamos passando por uma crise violenta de aquecimento global. Esse aquecimento, talvez não seja nem aquecimento, seja esfriamento, mas o importante é que seja uma alteração climática. Com certeza. Você está vendo aí que está dando chuva de pedra enorme, pedaços enormes de blocos de pedra caindo em vários lugares do mundo inteiro. Até aqui no sul do Brasil, esses dias, deu uma chuva de pedra enorme, no Uruguai, na Argentina. Na Argentina, essa semana, teve pedras lá enormes. Então, destrói toda uma cidade. Nós, aqui há poucos anos atrás, ali no Pinhão, praticamente a cidade inteira foi perdida com pedra. O meu cunhado é dono de uma seguradora, teve que lançar mão do que podia e não podia, porque a maioria do pessoal lá era segurado dele. E destruiu barracões, está com pedra. Isso só questão pedra, gelo. A outra questão é vento. Os ventos, a tendência é ficar cada vez mais intensos, mais fortes, né? Essas estruturas que nós temos aí, padrão, as casas padrão, elas realmente não vão aguentar, não vão suportar passar um movimento muito intenso de transformações. E ainda, para piorar a situação, nós teremos, com essa alteração climática, dias gelados e dias quentes alternando. Então, as estruturas que nós temos que fazer, elas têm que ser pensadas assim. Aqui no Paraná tem muito basalto, tem centenas de quilômetros de basalto, não vai dar terremoto. Sim, alguns tremorizinhos pode dar, terremoto violento realmente por aqui nunca vai dar. Mas o nosso maior medo, sabe, em termos de montar alguma coisa, é fazer algo que no primeiro vendaval foi tudo pro lixo. Então a estrutura tem que ser resistente. Foi aí que nós abandonamos uma ideia original nossa, que era fazer chalezinhos. Então nós pensávamos pegar umas telhas e tal, fazer chalés, todo mundo com chalézinho padrão, madeira, uma coisa barata aqui na região, se consegue baratinho. Mas já imaginou um vendaval, uma chuva de pedra, um chalézinho, que maravilha? Né? Ele vai desaparecer em questão de segundos. Então aí surgiu a teoria, a hipótese dos domos. Né? Os domos como sendo estrutura altamente resistente, mas não um domo comum, que eu vou lá e empilho um monte de tijolo e jogo um cimento em cima, não pensando bem nisso. Pensando numa estrutura que seja rápida, fácil de montar e, ao mesmo tempo, tenhamos um padrão. Não para que seja tudo igual, mas esse padrão diz respeito a que cada pessoa tem um direito igual dentro da cooperativa e ela pode ter um direito a ter um domo daquele jeito, ou 2 domos acoplados, porque a família é maior, ou 3 domos conectados, porque, sei lá, o que ele tem ali um estúdio. Então, essa possibilidade dos domos, ele deu para a gente uma liberdade de pensamento muito grande. Sim, sim. Até para montar todo o sistema. É um sistema que fica, a meu ver, lógico, esse hangout justamente está existindo para isso. Para que nós possamos definir coisas, cada um colocar sua observação em relação a essas posturas, essas ideias, para que a gente chegue a um comum. Então, os domos, eles surgiram de uma maneira rápida e eficiente. Nós temos uma fábrica, eu vou fazer um domo, então nós temos aqui uma estrutura que nós montamos ali em 2, 3 dias, está feito o domo lá. Né? Vai fazer uma sala de reuniões, já tem as placas Dome que a gente monta num sistema maior e tal para fazer uma sala de reuniões. Vai fazer o laboratório, vai ter o galinheiro, vai ter não sei o que lá. Ele tem um certo padrão de trabalho. Porque se a gente for assentar tijolo ou fazer uma estrutura muito no padrão da
para engenharia, nós vamos demorar também muito tempo para fazer cada coisinha dessa, e eu não sei se justifica financeiramente. Tá, então, essa é a ideia que surgiu, que daí o Paulo investigou já, né, essa questão das empresas como alternativas. Então, nós estamos jogando essa alternativa para que o grupo discuta, né? E essa surgiu como uma alternativa rápida, prática e eficiente, que é o que nós estamos querendo. E não quer dizer que está encerrada a pesquisa. Exatamente. Nós estamos buscando, mas nós queremos que as pessoas nos ajudem. Eu sei de alguma coisa diferente. Vamos buscar. Porque você entra no YouTube e pergunta sobre Casa Domo, aparece milhões, só que fora do Brasil. Não tem aqui. Aqui está programada para vir para o Brasil essa Casa Domes. Então, tem, até na América Latina tem, na Argentina tem, mas aqui no Chile tem, mas aqui não tem. Então, essa a nossa busca, a nossa pesquisa, né? E essa ideia que a gente... algumas cartas. Oi, Plínio. Não, pode continuar. E essa ideia aí de buscar um parceiro de fabricante de EPS foi a partir do momento em que a Casa Domes, que falava que ia entrar em operação em janeiro, já passou 6 meses para frente. Aí o Manuel falou, bom, será que nós não conseguimos uma outra alternativa? E aí a outra alternativa que ele sugeriu, inclusive, por ter aí conhecimento com pessoas, com serralheiros aí que tem soldadores, que nós vamos precisar muito, né, para fazer essas estruturas, e aí nós precisávamos do EPS para fazer o termoacústico. Foi isso que eu parti para a busca desse fabricante, porque também não tem isso, não é costumeiro ter isso no Brasil, então, por isso que eu entrei por esse caminho e estou falando aí com várias empresas para ver se a gente encontra alguém que esteja disposto a fazer um orçamento do quanto custaria isso em EPS. E aí nós vamos ter que ter engenheiros para fazer os desenhos, todo o dimensionamento disso, porque primeiro nós estamos falando só da curvatura principal. Depois nós temos que fazer a porta, tem que ter uma outra curvatura, temos que fazer as janelas, como é que coloca isso tudo. Então, isso tudo tem que ser planejado, tem que ser desenhado, né? Então, o que nós estamos buscando nesse momento será que nós encontramos uma fábrica que está disposta a fazer esse material para a gente? Para depois a gente fazer um desenho, mandar para eles e eles falarem para a gente quanto custa. Pode ser que seja inviável. Não dá para fazer, porque só o material vai ser antieconômico. Nós vamos ter que partir para outra alternativa. Nenhuma está descartada, mas essa alternativa de domo é a que mais sintoniza, na minha visão, com a estrutura necessária para esse momento de transição, com as casas que tem em outros planetas, né, em outras luas, vista pela ótica de quem já esteve por lá para ver, né, e desenhou e mostrou. Eu vejo que seria, assim, o ideal. O ideal para concentrar todas as questões positivas. Tem questões negativas? Claro que tem. Tem questões dos móveis, porque os móveis que nós temos são todos feitos para ambientes quadrados. Tem questão de pia de cozinha, que não tem arredondado. Nós vamos ter que criar alternativas para tudo. Mas nós temos que pensar que nós estamos partindo para uma nova humanidade, é uma versão nova de tudo. Utilizar o conhecimento que nós temos para mudar tudo o que isso que nós temos hoje.
Perfeito, Paulo. Possivelmente os quadros nossos não serão colocados na parede igual esses aqui, nem serão quadrados, né? Eles serão arredondados. Né? Ou não vai ter quadro. Ou alguém vai pintar na parede, né? Ou nós vamos ter algum equipamento. Quem tiver criança aí, já se, né? Sim, pintar na parede. Olha que legal. Pintar na parede. Ou então algum equipamento holográfico que a gente joga a projeção, né? Do quadro que você quer dar. Mas você estava falando de vantagens e desvantagens, mas pelo que eu tive olhando alguns sites aí, as vantagens elas suplantam as desvantagens longe, né? E essa desvantagem de você ter as coisas arredondadas dentro, se você fizer um tamanho tal, né? Um raio, um diâmetro, que você consiga projetar dentro uma parede vertical imaginária, com pé direito, por exemplo, sei lá, de 2 metros, 2,5 metros, 4 você metros. pode... Fernando, 4 metros é a ideia. As casas Dome é 9 por 4 de pé direito. Para poder circular... Pé direito de 4 metros? Então, mas o 4 metros seria o ponto mais alto, né? O ponto mais Ele alto. vem arredondando, voltando. Se na parte... Então, se você dentro traçar um retângulo ou um quadrado imaginário, né? Então você usa aquela parte lá, entendeu? Você não precisa adaptar os móveis, você usa até aquele ponto. Sim, e vai ficar sobrando você entendeu? Então, assim, porque senão vai dificultar muito para mobiliar. Divisórias quadradas. Exatamente. Então, assim, agora, eu ainda queria só, assim, colocar não contestar, porque eu não sei porquê, né? Esse número mágico de 4 ou 9 metros de diâmetro. Na verdade, pode ser o tamanho que você quiser, né? Pode. Você que vai calcular essa... Nós tínhamos que começar por alguma coisa. Nós começamos com 9 por 4. Só para levantar a questão. Eu estou trabalhando com essa ideia porque nós temos termo comparativo. As casas Dome, nós conseguiríamos construir a estrutura, não a base. A base é outra coisa. Onde ela vai ser instalada. Nós conseguiríamos construir por 35 mil. Então, eu já tenho um parâmetro. Eu tenho que, se eu conseguir fazer por menos que 35 mil, é vantagem eu fazer. Agora, se eu não conseguir fazer por menos de 35 mil, a vantagem é partir para a Casa Domes. Certo. Entende? Outra coisa, Paulo, às vezes você tem um valor, por exemplo, 35 mil na cabeça, né? Seria, de repente, para uma unidade. Se você multiplicar por 4, talvez você consiga um valor mais desconto aí, né? Não. Esse aí é o valor de custo deles. Esse projeto, essa casa custa por volta de 60 e poucos mil, se for na hora que for no mercado, tá? Acho que é 65. Esse projeto aí chama Projeto 999. Para lançar a fábrica, eles precisavam fazer uma captação de recursos do parceiro brasileiro. Essa é a minha imaginação, tá? Então, como o parceiro brasileiro não tinha esse dinheiro, não tinha todo esse dinheiro, eles fizeram um projeto 999, de vender 1.000 casas a preço de custo. Entendi. E essas 1.000 casas foram assinadas, foram indicadas no Brasil todo. Então, eles têm, teoricamente, eles têm vendidas 1.000 casas a 35 mil. E nós temos a nossa possibilidade de ter 10 dessas 1.000 para o nosso projeto da estação. Não são suficientes. Não são suficientes. Mas pelo menos é o início. E aí dá para a gente instalar, ver como é que é, né? Ver, porque isso tem uma tecnologia. Isso começou na Itália, a patente é de lá e tal. E tem muita gente que já trabalhou nisso aí, e já estudou. Então, nós estamos começando do nada e nem engenheiro civil nós somos, né? Nem arquitetos. Então, seria importante a gente conhecer uma coisa dessa de perto. E quando tiver essa fábrica, eu vou querer ir lá ver como é que faz, né? Ô Paulo, só uma outra ideia. Existe, de repente, a possibilidade de a gente procurar um arquiteto, ou mesmo a gente mesmo fazer um desenho, né?
com um pouquinho mais de detalhe e levar em algumas construtoras e pedir para fazer um orçamento para ver se elas conseguiriam executar esse trabalho a um preço, vamos dizer, compatível com a Dom, com essa empresa aí americana, italiana. Fernando, qualquer construtora pegaria... Porque como é uma inovação, né? O irmão do Emanuel é construtor. Nós podemos perguntar para... Aproveitando isso, eu já perguntei isso, né? Então, eu já perguntei para o meu irmão sobre, que é arquiteto e tem uma construtora antiga já, né? Sobre a construção de domos. Ele falou que a nível de Brasil, sem usar nenhuma tecnologia importada, teríamos o único recurso que nós temos assim para fazer uma estrutura realmente sólida é usar tijolo de 2 furos. Então, tanto que ele deu a ideia, né? Vocês fazem uma estrutura com um anel central, com circunferência do tamanho que vocês querem, e vão assentando tijolos de 2 furos, com argamassa comum, padrão. E essa ele vai subindo como se fosse uma espiral, uma leve puxadinha para dentro, assim, em cada roda dessa espiral, até fechar o domo. Igual fazer um forno caipira, né? É o que eu falei, isso aí para mim é um forno de fazer carvão, né? É um forno de fazer carvão. Aí nós vamos gastar... Literalmente ele vai ficar um forno, né? Aí fazer um forno de carvão e depois vai ter todo um gasto excessivo para fazer o acabamento desse troço. Né? Você vai ter que fazer um baita de um acabamento por dentro e por fora. Então, ele falou que blocos de concreto não dá certo, tá? Porque eles vão cair, vão romper. A única coisa que tem no Brasil que sustenta isso são tijolos, ou feito tijolo de 2 furos, ou um tijolo de adobe muito bem curtido, vamos dizer assim, bem duro, né? Para conseguir suportar ela ser autoportante. Porque o domo ele é autoportante, ele aguenta o seu próprio peso. Não precisa nem ferragem, na visão dele. Né? Só que a gente fez uns traçados ali, fizemos uns custos. Cara, fica muito caro. Então, Emanuel, Fernando, eu estou entendendo. Eu seguramente eu chutaria que uma construtora cobraria aí perto de 900 a R$1.000 o metro quadrado. Mais ou menos. São Paulo, mas não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu estou sugerindo. Porque eu estou entendendo, então, que essas empresas que constroem domos, elas têm uma tecnologia que nenhuma empresa brasileira tem, certo? É isso então. Exato. Então, talvez alguma empresa nacional queira desenvolver uma coisa mais prática na hora de construir, com base no que já existe em outros países. É aquela famosa lei de Lavoisier ao contrário, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? Então, não sei, de repente... É nesse sentido que eu falo, não construir tijolo por tijolo, não. Porque inclusive, são triângulos internos, né? Tem todo um cálculo para fazer. Isso eu sei fazer, tranquilo, isso é fácil. Eu já fiz. É que tem a tal da frequência, né? Para ficar cada uma mais redondinho ou mais triangularizado, né? Então, dependendo da frequência. Mas então, assim, de repente, uma empresa brasileira se interessaria por essa tecnologia, né? Nesse sentido que eu falei. Realmente, o tijolo vai ficar, é o que você falou, Paulo, vai ficar R$1.000 o metro quadrado, vai ficar totalmente inviável, né? Então, mas nós estamos em busca de alternativas. A alternativa não é só o EPS, a alternativa é encontrar alguém que faça por um preço razoável. É alternativa. Essa casa uma linha de atuação que já foi está sendo discutida. Não quer dizer que é a finalista, né? Mas eu entendo, parece que o Emanuel também, que a forma domo é uma forma mais adequada e mais parecida com as cidades astrais que eles nos mostram. Então, se existe uma possibilidade da gente ir para essa linha, eu acho que nós devemos trabalhar nessa linha. Fala lá, Plínio. Então, gente, só assim, eu acho que realmente é uma alternativa bastante viável, assim, com material de isopor e tal. Eu acho que, claro, o efeito termoacústico dele, a praticidade da construção torna bastante viável. A questão agora é saber o preço, né?
não sabe. Agora, um plano B, que eu acho que eu já vi muitas casas no formato de domo, que eu concordo que sejam talvez os mais apropriados mesmo para a Ecovila, de super adobe. Ela empreende um tempo um pouco maior, mas é uma técnica também viável, né? Não só o super adobe, mas algumas técnicas de bioconstrução, dependendo da estrutura que a gente coloca, até uma estrutura metálica que seja soldada, né? De repente é uma alternativa. Assim, existem técnicas que tornam a casa perfeitamente assim, termoacústica, né? O efeito é bom também do barro. E também existem maneiras de você isolar ela, a questão da impermeabilidade ali, que hoje já tem bastante tecnologia desenvolvida no campo da bioconstrução para isso. De repente é uma alternativa também, né? Eu não entendi, por favor. Sim, perfeito, Plínio. Ó, lá perto de Brasília, tem o IPEC. Vocês conhecem o IPEC? Instituto de Permacultura lá. Eles são pioneiros na área de permacultura, de criar instituto para fazer cursos, etc. E tal. Eles têm lá uma estrutura dessa, feita em adobe, que é com domo. Ela tem paredes mais altas e o domo em cima, uma coisa assim. Mas eu não sei o custo, não sei avaliar o custo disso aí. E não sei também a tecnologia para fazer isso aí. Eu não imagino como ficaria para fazer um domo sem ter uma estrutura de aço para bancar isso aí com adobe. Mas é uma pesquisa que nós podemos fazer. Então, tem algumas técnicas nesse sentido. Ele se propõe a isso, a discutir as alternativas e chamar mais pessoas interessadas em ajudar a pesquisar, em ajudar a buscar. Para que a gente... Eu, pessoalmente, eu tive algum contato com algumas técnicas de bioconstrução. E, claro, você tem o super adobe, você tem o COB, tem várias técnicas, né? E algumas delas eu acho que poderiam se encaixar bem, por exemplo, com uma estruturação metálica, vamos supor, e um elemento de cobre, por exemplo, no permeável. Eu acredito que ele ficaria um material resistente às intempéries e, ao mesmo tempo, termoacústico também, supriria bem com material orgânico, que de repente pode baratear. A questão só seria a mão de obra, que eu acho que deve empreender assim, um tempo maior de construção do que essa técnica com isopor ali, né? O tempo de fazer de cobre é bastante grande, né? Porque veja que a gente vai fazer aí, não é uma, né? Uma residência, duas, não. São pelo menos umas 10 residências no início. Né? Nesse sentido, ele se torna menos viável do que esse outro, né? Agora a questão é a grana que vai implicar nessa outra alternativa. Né? Mas eu não consigo imaginar que a gente consiga fazer uma estrutura que não seja uma estrutura adequada. Aí tem que ter por volta aí do investimento de 30 a 40 mil reais. Eu não consigo enxergar uma casinha que custe menos que isso. Você vai falar, mas aí vai ter gente que não vai ter condição. Mas... nós vamos ter que encontrar alternativa. Vai ter que financiar, vai ter que parcelar. Quem tem dinheiro coloca na cooperativa, depois vai restituindo. Sei lá, nós vamos ter que encontrar uma alternativa. Você lembra lá da minha casa lá, né, Paulo? Sim, claro. Eu não gastei nem 17 com ela. Sim, mas eu já tinha parcialmente uma estrutura, já tinha... ela não está nos padrões que nós estamos discutindo da questão de segurança para vendavais, de segurança para terremotos. Ela é uma casa assim, eu digo, perfeitamente ótima. Como, né? Mas eu digo, a metragem dela é bem maior do que essa do domo. Com certeza. Não discordo de você. É que também nós não teríamos aí como fazer um padrão, né? Um padrão
Não, claro, e tampouco acredito que deva ser igual, mas eu digo assim como uma referência de custo. Sim, é uma referência de custo. Deixa eu dar uma comentada. Sim. É o seguinte, eu fui assim durante muitos anos, eu dei muito curso para o Ministério do Meio Ambiente. Você está vendo que tem gente falando? Tem outras pessoas falando, que juntas, talvez esteja gente querendo entrar, não sei. Não sei. Não, é só... Que às vezes some tudo, some a voz. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Eu estou te ouvindo perfeitamente, mas que às vezes dá recuo do teu áudio nos outros aparelhos. O ideal é, quando eu não estiver falando, desligar o microfone. Esse é o ideal. Eu liguei o meu agora, aqui, inclusive, para falar. Sim. Vamos desligar para o Manuel falar. Então, é o seguinte, nesses cursos que eu dei por mais ou menos 20 anos para o Ministério do Meio Ambiente, todos esses cursos eram baseados nos sistemas agroflorestais e bioconstruções. Então, eu trabalhei em 9 municípios em volta de Guarapuava, e cada município com 10 comunidades de agricultores. Então, eram muitas comunidades. E nesses locais, nós montamos sistemas agroflorestais e fizemos alguma estrutura a nível de bioarquitetura. Então, eu trabalhei com um adobe, mas aquele adobe feito em blocos, não um adobe feito na hora, assim, que nem nós fizemos no Plínio, né? Nós fizemos tijolões de adobe. Em outros produtores, trabalhamos com palha. E teve um local que nós fizemos uma estrutura de super adobe. Então, foi até um pouco difícil de conseguir os sacos específicos para aquilo, mas eu consegui numa empresa aqui de Guarapuava, a Polijuta, que um rapaz era conhecido e tal, e conversei e consegui ali uns sacos para a gente fazer uma estrutura de super adobe. Não fizemos domo, que eu conheço, já vi vários institutos de permacultura trabalhando com domos, mas nós fizemos estruturas de base de barracão. Então, ali deu para ver que gera uma mão de obra realmente pesada, a gente tem que trabalhar bastante para fazer aquilo. Tanto que daí, numas feiras de ciências do Colégio Agrícola, os alunos encasquetaram que iam botar super adobe para mostrar para o agricultor que era barato, que ele podia fazer um local lá para os cabritos, para as vacas e tal, desse super adobe. Falei, beleza, gente, eu oriento vocês, vamos, fazemos lá e tal. Passei toda a técnica para eles e orientei as primeiras camadas do super adobe, que tem toda uma tecnologia para seguir. E fizemos ali uma estrutura e ao lado fizemos uma arquibancada, inclusive, para a feira de ciência, para o pessoal sentar e tal, usando o super adobe. A minha constatação final, não só minha como de toda a equipe de professores e dos próprios alunos que fizeram, né, é que foi uma estrutura que demandou uma mão de obra pesadíssima. O pessoal não aguentava mais puxar terra, socar terra, e geralmente os grupos são pequenos, a gente trabalha com 7, 8 pessoas, não é muita gente. Depois, para fazer o acabamento daquilo, tanto que nós deixamos bruto, porque o acabamento ia demandar muito material para poder acabar, né, porque os sacos vão subindo um em cima do outro e fica uma estrutura muito irregular. Você tem que fazer todo um acabamento daí e tal, que pode ser de barro, só que no final esse barro vai acabar caindo, né? Então, a conclusão que nós chegamos foi muito clara, assim, não só eu, como a equipe de alunos e os professores que estavam junto ali. É que é uma técnica super eficiente, mas ela tem que estar muito bem coberta, porque ela serve muito para regiões mais secas. Não serve uma região que nem Guarapuava, por exemplo, que começa a chover e não para mais. E chuva. Aqueles sacos, eles começaram, sabe, as partes que estavam protegidas, começou a cair muito barro, e as partes que os sacos estavam aparentes, eles começaram a decompor e soltar o conteúdo interno dos sacos. Então, eu questiono, de certa forma, até que ponto isso é viável mesmo. Essa tecnologia, a permacultura difunde, mas eu já estou velho demais para acreditar muito em tecnologias que difundem, né? Eu gosto de ver as coisas realmente na prática acontecendo, e depois de 10 anos eu cheguei à conclusão que aquela técnica funciona, ou 5 anos. Eu acredito que os nossos domos não vão funcionar direito com a estrutura de super adobe.
tá? Ou mesmo uma técnica nova que inventaram agora, que é o hiperadobe, que você usa um saco de ráfia, ao invés de um saco comum. Também, ele vai grudar mais e tal, mas mesmo assim ele vai se decompor. Talvez lá para o Cerrado Mineiro, para Minas, lá para o pessoal do Instituto IPEC, seja o máximo. Também lá eles têm que aproveitar cada gota d'água, porque eles não têm chuva. Nós aqui, o nosso problema, o que eu enfrentei já em Guarapuava, vivendo em comunidade, eu vivi em comunidade anos e trabalhei com comunidades de pequenos agricultores a vida inteira. O nosso maior problema aqui é clima. E o nosso clima é excessivamente úmido. E, ao mesmo tempo, é um clima que tem uma oscilação térmica muito grande. É um lugar que agora você tem as 4 estações do ano no mesmo dia, e tem épocas que chove aos montes, tem época que, de repente, cai neve, pedra e tal. Nós precisamos fazer uma coisa que seja realmente sólida. Uma estrutura realmente sólida. Não adianta a gente querer fazer uma estação num modelo muito alternativo, que nós podemos economizar aí 5, 10 mil reais, mas vamos ter uma estrutura que vai ser completamente inviável, nós vamos ter que fazer manutenção daqui a tantos anos, e nós não vamos ter tempo de ficar fazendo manutenção, gente. Eu sei o que é ficar remendando construção mal feita. Na nossa comunidade da Serra tinha esse pessoal fazendo as coisas meio alternativas. E aí nós vivíamos juntando o grupo, fazendo mutirão para fazer remendo, enquanto nós tínhamos outras coisas para fazer. Então, quando surgiu essa tecnologia da Casas Dome, aí, que o Paulo descobriu, eu achei que caiu do céu. O único defeito dela é que é uma tecnologia estrangeira, e a gente tem que pagar o olho da cara devido aos royalties dessa tecnologia. Né? Vamos supor que eles gastem em cada domo aí 7, 8 mil reais. O resto tudo é por causa que é tecnologia estrangeira e são pioneiros e tudo mais, por isso que chega nos 30 e pouco. Aí que surgiu também a ideia de nós tentarmos por nossos meios conseguir parceiros no Brasil, empresas que tenham esse núcleo, que pode ser o isopor, o poliuretano, alguma coisa assim, que possa dar esse isolamento térmico e ao mesmo tempo dar a armação e a estrutura do domo, e daí nós fechar esse domo de uma maneira realmente termoacústica e sólida. Porque uma coisa eu tenho plena certeza, nós não estamos brincando. Nós estamos vivendo já e vamos viver com maior intensidade uma situação extremamente adversa. E eu sei que esse barracão que eu moro aqui no sítio Terra Mãe, que o Paulo ficou hospedado, o Fernando já conhece aqui, o Ellison também, né? Esse barracão vai voar pelo ar. Ele não vai conseguir ficar em pé. Então, esse é o meu maior receio. E essas estações, esses locais de passagem, eles são abrigos para momentos de transição. E são abrigos autossustentáveis. Ou seja, o sistema ruiu, acabou o dinheiro, sumiu todas as coisas do mercado, porque não existe mais lucro, esse sistema vai ter que estar funcionando. Galinha pondo ovo, horta produzindo, grão produzindo, e nós não vamos ter tempo de ficar trocando janela. Não vamos ter tempo nem de limpar a casa. Então, a minha ótica de visão é assim, é muito objetiva. Tá? Eu já perdi muitos anos da minha vida achando jeitinhos mesmo, né? É um jeito diferente, uma maneira assim, uma maneira assada. E várias pessoas nos grupos, até no Facebook, pessoas dos meus contatos, né, já me propuseram, por que não faz de superadobe, por que não fazem uma tecnologia mais permacultural? É a resposta que eu dei para eles, é a resposta que eu estou dando aqui também, gente. Eu não consigo visualizar isso de uma maneira menos profissional. Ou ela é muito bem feita e muito bem estruturada, e não estou dizendo com isso que tem que ser da Casa Dome, eu estou dizendo que nós temos sapiência suficiente para bolar a nossa tecnologia, que nós montemos esses gomos da laranja aqui na empresa, no sítio, em algum lugar, e vamos lá e só montamos esse negócio, e nós temos condições de fazer. E podemos usar tecnologias alternativas adaptadas, argila expandida no concreto, um monte de outras alternativas que tem, que são também altamente viáveis. Né?
Mas esse é o recado que eu queria dar, assim, na minha posição, tá? Eu queria deixar bem claro, assim, como que eu sinto, percebo e vejo o funcionamento desse lugar. Eu não vejo ele como uma ecovila ou uma comunidade. Eu vejo ele como uma estação, um local de passagem, onde nós vamos estar desenvolvendo um projeto em cooperação com outros seres. E é uma coisa bastante complexa. Tá bom? Desculpe ter falado demais aí, gente. Eu vou tirar o som aqui. Eu acho que foi importante você falar, Emanuel, que é a sua experiência, né? As lições aprendidas, isso aí é fundamental para a gente ter um start daqui para frente. Eu acho que, assim, estabelecer esses requisitos que você está falando, ver qual que é o orçamento e depois ir atrás de opções para resolver o problema do orçamento. Né? Que nem o Paulo falou, vai ter gente que não vai ter, então, assim, vamos, então, o próximo passo seria, após definir qual é a empresa, qual é a tecnologia, ir atrás do recurso. Quem tem, usa, quem não tem, a gente se cotiza, produz alguma coisa, enfim, a gente vai atrás. Procura cooperativa, estando lá já na estação, podemos produzir alguma coisa e procurar uma cooperativa para ajudar a vender, ou produzir, ou fabricar macarrão, ou, sei lá, fabricar tapioca, sei lá. Te dá um jeito de fazer dinheiro para poder reverter para a estação, né? Não sei, minha opinião. Inclusive porque eu vejo da seguinte forma, eu endosso plenamente o que o Emanuel falou, e eu vejo da seguinte forma, as pessoas que forem para lá, que forem para morar na estação, vão encerrar as suas vidas nas outras cidades. Então, tem que vender a sua casa na cidade, vender o que você tem, e vai ser uma nova vida, é uma nova situação. Porque nós Mesmo estamos... porque não tem alternativa, né, Paulo? Não vai ter alternativa. Né? Nós estamos muito, muito tranquilos, porque ainda não começou a acontecer as catástrofes. Elas estão acontecendo devagarzinho. O mar sumiu lá no Nordeste agora, chuva de pedra na Argentina, e vai acontecendo, e no Mato Grosso, e tal. Então, a hora que se acirrar mesmo, e vai se acirrar, não adianta nem talvez ter dinheiro, porque nós não vamos ter condição de comprar comida. Isso, vários guias já falaram, não é o Paulo que está falando, não é o fulano de tal. Isso vários guias em várias tendências filosóficas já falaram que vai acontecer. O Zacarias Sitchin já falava, e isso está previsto lá atrás, do tempo dos Sumérios. Então, Paulo, o pessoal me perguntou, até muitos me perguntaram no grupo e no Facebook, que assistiram a palestra e tal, poxa, mas e se nós não fizermos isso a tempo? Olha a questão. E se nós não conseguirmos fazer isso a tempo, os guias têm como nos ajudar de alguma forma? Eu falei, gente, se nós não fizer isso, nós estamos por nossa conta. Não existe varinha mágica em lugar nenhum. Não existe ser super poderoso que vai vir e vai materializar um bunker, um domo ou um local com bastante alimento para que você sobreviva. Você se agarre na cidade com quem você está, no sistema que você está, e se for amanhã, foi amanhã. Simplesmente o nosso tempo já acabou. Isso já era para ter começado a fazer nos anos 70. 1974, 75, 78 foi quando eles passaram as mensagens. Desde lá, ninguém fez nada. Então, nós estamos chegando no apogeu, esse tempo já passou. Então, na hora que desmontar tudo, sinto muito, é cada um por si. Sim, concordo. A história bíblica do Noé foi mais ou menos assim, né? Falaram para ele, você tem que fazer uma... Ele não sabia nem construir, né? Mas ele foi e fez. Sim. E todo mundo chamava ele de louco, né? Exatamente. Histórias a respeito disso. Então, mudar o rumo da vida. É mudar o rumo da vida. Se você acredita no projeto, é mudar o rumo da vida. Nós vamos encontrar uma forma de fazer. E precisamos fazer, e não pode demorar muito. Isso aí. Essa é a questão. Porque se a gente pensar aí, não somente em questões catastróficas, atmosféricas, mas se você olhar para o panorâmica político mundial aí,
tem a iminência de uma guerra. E se acontecer essa guerra, é uma quebra na economia mundial. Então, são outras possibilidades aí que nós estamos vivendo em berço esplêndido, achando que, não, nunca aconteceu, isso é... Né? Então, as pessoas que têm essa informação e não tomarem atitude, não vai ter a tal da abdução. Isso eu tenho certeza. Não tem abdução. Vocês foram informados e não fizeram. Paciência. Né? É meio chocante, mas é o que eu penso realmente. Eu acredito que nós temos que fazer, e fazer o mais rápido possível. Como nós vamos fazer? Nós temos que usar a nossa massa encefálica para trabalhar em prol disso aí. E eu vejo, Emanuel, que essa informação que veio para mim da Casa Dome não foi por acaso. Essa informação foi depois que eu vim daí, e essa informação veio por algum motivo. E se ela veio, de alguma forma, nós vamos conseguir implementar isso. Desde que nós trabalhemos nessa ação. E eu digo, para mim, não é uma questão fechada. É uma questão que tem ganhado volume, mas é uma questão aberta. Porque nós não temos nenhum parceiro ainda para construir. Nós não sabemos nem quanto vai custar. Né? Sim. Emanuel, eu queria abrir uma outra linha de discussão, que é a seguinte: a alimentação nas estações. Nós, em cima da sugestão que você tinha feito para mim, nós temos aquele trabalho que fizemos no grupo PP Alimentação, e essa semana eu e o Fernando já começamos a trabalhar na adequação do trabalho para a Estação Rama. Mas eu vejo que nós precisamos discutir essa questão com o Grupo Rama agora. Porque essa questão já foi discutida numa outra ótica. Então, nós precisamos discutir agora no Grupo Rama. Por quê? Porque tem questões que já tinham sido batido o martelo lá atrás, que nós precisamos rever. Por exemplo, trigo. Lá naquele trabalho, não contempla a produção de trigo, por questões até técnicas de trigo glúten. Mas nós podemos voltar a trigo sem essas melhorias, entre aspas, genéticas, e ter um trigo que tenha uma quantidade menor de glúten. Trigos mais crioulos, né? Então, nós precisaríamos, se não hoje, nós precisamos chamar as pessoas para essa discussão também, para essa questão de que alimentos nós vamos ter, porque nós vamos pegar esse trabalho, já pegamos esse trabalho, já fizemos uma alteração do foco, mas nós precisamos que todo mundo compartilhe. Inclusive, eu e o Fernando fizemos um novo Dropbox, onde depois nós vamos compartilhar ele com você, para você podendo assistir. Mas eu sinto que é preciso que todos participem dessa discussão. Só para a gente alinhar aí conhecimentos, de informações, né? Naquela planilha que eu te passei, nós fizemos uma estimativa de consumo de alimentos mais baseado em verduras, legumes, um pouco de cereal, que é milho, e disponibilizamos uma quantidade aí diária de aproximadamente 2 quilos de alimento por dia, por pessoa, trabalhando com o limite máximo, 200 pessoas na estação, e nós chegamos a uma área de 6 hectares, sem levar em consideração os pomares,
onde nós vamos ter que ter aí uma área praticamente do mesmo tamanho, praticamente idêntica, né? Mais ou menos a mesma coisa. Até porque nós não temos contemplado lá algumas espécies que eu vejo que nessa nova versão nós podemos contemplar. Porque lá nós não tínhamos uma previsão de, por exemplo, azeitona para fazer óleo. E agora nós podemos ter, em vista do novo feitio da área a ser explorada, né? Paulo, de qualquer forma, a gente vai ter algumas limitações, né, Paulo? Não são limitações que a gente tinha lá no outro projeto, né? Mas em função do que você está falando, uma quantidade de alimento e em relação ao tamanho do terreno, nós, com certeza, nós vamos ter que, de novo, selecionar os alimentos, né? Dentre aqueles 160 alimentos que nós tínhamos lá, dar uma selecionada nos que têm uma produtividade maior em relação ao terreno que eles ocupam, para que você tenha esses 2 quilos de alimento por dia dentro desses X hectares que nós temos disponíveis. Infelizmente, não vai dar para... Não sei. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer essa conta. Né? Porque senão a gente vai ter que ter mais, como você tinha comentado, a gente vai ter que ter mais área para podermos não passar algum tipo de necessidade. Enfim. Sim, e aí eu já tinha falado... 2 quilos por dia é muita coisa, hein, Paulo? Sim, claro, mas nós temos que levar em consideração o seguinte: nós não queremos utilizar variedades geneticamente alteradas ou transgênicas. Logo, nós não vamos ter sementes com excepcionais produtividades. Entendo. Nós vamos ter produtividades menores, por quê? Porque os geneticamente modificados foram feitos para dar alta produtividade. E nós não queremos esse cara. Nós queremos o milho crioulo, nós queremos o milho que não seja um milho híbrido modificado geneticamente. Então, nós queremos coisas mais puras. E isso vai cair a produtividade. É claro, é evidente. Sim, com certeza. Né? Então, com todas essas variáveis aí, a gente vai ter que fazer uma conta mas assim, selecionar um número menor de espécies, né? Sim, Fernando, mas eu vejo que uma forma da gente gerar receita é produzir alimentos e comercializar. Porque nós estamos numa zona rural, com tecnologia orgânica, nós vamos poder produzir e comercializar e fazer receita disso. Então, não necessariamente é para o consumo da estação, mas é uma fonte de receita para a estação. E aí, nesses 6 hectares, não está contemplada a área para produção de milho nem de trigo, para as aves. Então, nós teríamos que ter aí uma área que não seja aquele cálculo que eu fiz inicialmente, para disponibilizar 2 ovos por dia, porque o Emanuel disse que lá no Colégio Agrícola eles têm uma quantidade de galinhas pela metade do que eu fiz e serve 500 refeições por dia. Né? Eu vejo que nós podemos também produzir ovos caipira orgânicos para comercializar, mas nós não temos área suficiente. Então, nós vamos ter que ter uma área aí arrendada, entre aspas, uma parceria aí, para a gente produzir grãos em quantidade não tão grande, mas que possa atender as necessidades das aves de postura. Ou fazermos uma adequação dentro dessa área que nós temos, né? Mas tudo isso é preciso ser discutido. Sim. Eu dei uma revisada nos dados do TCC ali, algumas planilhas também, né? E fiz uma estimativa por cima, lógico, nós temos que detalhar ali, né? Mas mesmo levando em conta as galinhas como fonte dos ovos, e a gente plantando para alimentar elas, e ainda toda aquela gama de vegetais que foram estimados para que sustentasse o pessoal que fosse residente, e mesmo os eventuais que vão lá e tal, né?
Aí eu coloquei agora no grupo do WhatsApp, não sei se vocês têm acesso ao WhatsApp aí, eu não sei como mostrar aqui, um desenho, uma imagem que eu fiz pelo Google. Né? Nessa imagem, lógico, nós não temos definido o local ainda, mas nós temos ali a área em vermelho, estaria o que realmente nós precisaríamos ter. No caso de uma área, se tivesse certas irregularidades, nós precisaríamos ter toda essa área em vermelho, que daria, essa área em vermelho, ela dá em torno de uns 24, 25 hectares. E o círculo amarelo seria a área onde estão contidas as edificações e contidas também as frutíferas nos caminhos entre as edificações, vai estar todo o pomar misturado com as casas. A parte de jardinagem, de árvores frutíferas vão estar misturadas aí nesse círculo. E no centro do círculo é que estão as olerícolas, as culturas menores, né, que precisam de uma atenção diária, constante, elas estariam no centro desse círculo amarelo. Então, aí você consegue ver, mais ou menos, né, o tamanho do que realmente seria necessário numa estimativa que eu fiz do que nós tínhamos. Sim. Aqui, ó. Vou pegar o outro. Que ele tem o tamanho. Ema, vai ser possível a gente verticalizar os plantios em estufas? Sim, a ideia é ter várias estufas. Então, mas verticalizando o plantio, colocando prateleiras assim, não sei. Tendo recurso, não tem por que não usar. O importante é produzir, né? Usando as técnicas mais eficientes que nós temos, que nem a bioponia, né? Que era a base do projeto nosso, era a bioponia e a aquaponia, né? Então, nesse caso, utilizando a bioponia, nós podemos verticalizar tranquilamente. Só que ainda, por exemplo, nós estamos estudando a questão das lâmpadas. Eu com o Jair lá, né? Então ele mandou as lâmpadas, ele está testando lá, eu estou testando aqui. Agora eu fiz um ajuste, porque só as lâmpadas que vieram lá de LED não foram eficientes. Deu muita estiolação. Deu estiolamento nas plantas recém-germinadas e um estiolamento e uma baixa fotossíntese nas plantas já num tamanho razoável. Então eu eliminei tudo aquilo e coloquei junto algumas lâmpadas frias brancas, para tentar quebrar ali a falta de alguma frequência luminosa que só o azul e o vermelho que ele colocou teriam. Então eu acredito, eu não sei, eu já acabei de plantar tudo, então eu acredito que daqui a uma semana e meia, eu já vou ter um resultado daquilo ali, se é só botando branco resolver o problema de iluminação. No caso de um cultivo indoor, certo? Vamos supor que nós necessitemos ter um cantinho lá que tem um cultivo assim. Beleza, nós vamos ter a tecnologia. Claro. Só que a nossa estimativa básica é que as estufas estejam no sol e a gente produza pleno sol. Mas, precisou, nós temos a técnica ali pronta. Emanuel, deixa eu perguntar para você. Esse círculo, esse quadrado, não é nem quadrado, aí, essa área vermelha maior que você fala que seria os 24 hectares que nós precisaríamos? Exatamente. E no outro desenho você vê ela em amarelo. Veja ela em amarelo, veja o tamanho da área. Você viu no outro desenho? No outro desenho. Tá. Sim. Ali teria a área como um todo, né? Isso já, lógico, nós não temos definição do local ainda, mas isso, se esse local aí que nós temos aí em vista der certo, vai ser esse aí. Esse é o local que nós teríamos para montar. Certo, então nós teríamos, teoricamente, disponibilidade de outras áreas fora do círculo. Com certeza, a renda, né? Sim. Fora as áreas da estação, poderia aqui áreas em volta ali, sei lá, que nem se falou, arrendamento mesmo. Sim. Paga com um produto, né? Produz e paga uma parceria com o proprietário. Então, Emanuel, essa questão aí de quais os alimentos, para a gente poder estimar a área e começar, não gastar energia à toa falando de uma coisa que nós não vamos produzir, eu gostaria que a gente colocasse em discussão. Não sei se num outro hangout, não sei se disponibilizando informações ao grupo,
ou se não tem pessoas interessadas em discutir, então você e o Fernando vamos discutir. Você está sem som. Você está sem som. Tá, deu. A gente abre num outro momento, convidando o pessoal, quem quiser participar, participa, né? Só que seria interessante daí vocês já terem esse pré-estudo de vocês, eu já estou mexendo aqui também, e eu passei por Renato, lá de Minas, que também é agrônomo, ele dá uma reestudada, ele que me ajudava, nós montávamos juntos projetos antigos da comunidade. Então, para nós, quem sabe, 4 cabeças pensantes aí, a gente consegue chegar numa ideia legal para ser compartilhada. Então, tá bom. Então, nós vamos continuar o trabalho que nós estamos fazendo com a linha que nós adotamos e com a possibilidade de fazer as adaptações, outras adaptações, depois dessa reunião. Sim. Beleza? É isso mesmo. Aham. Fechado, Paulo. Fechou. Então, tá bom. Então, pelo que eu vejo, nós continuamos na linha das casas iglu. Vamos trabalhar nessa... E todo mundo está convidado a pesquisar alternativas, né? Ninguém tá aí liberado para... que não tenho nada com isso, né? Todo mundo tem com isso. Todo mundo tem a responsabilidade de buscar alternativa. E até chegar a uma alternativa que não é nada dessa. O ideal é fazer uma bola, uma casa bola, não é nem iglu. Uma bola que vai ficar no ar, assim, a bola, e se tiver essa tecnologia, ia ser legal, né? A gente tem um dirigível, assim, que a gente chega na bola para ficar na casa. O avião do governador lá. Que Então, gente, veja bem, essa é uma linha de postura nossa já, né? Por exemplo, definidos os domos, é ver como fazer esses domos. Como vocês viram, existe um questionamento sobre usar material como isopor, poliuretano, né? Existem essas divergências e a gente vai ter que equalizar. Então tá bom. De minha parte, um abraço a todos e eu considero encerrada esse hangout. Beleza, Paulo. Vamos nos falando aí. Aí, Fernando, ou Emanuel, depois pega esse link aí, eu passo novamente para você no PV, para você puxar ele e dar uma trabalhada aí para tirar as bobagens que nós falamos. Me passa que eu já baixo aí. Então, um abraço, gente. Valeu, Fernando. Que bom ver. Um abraço, Marinês. Um abraço, Paulo. Valeu, Ema. Tchau.